5, versículo 1 ao versículo 16. E eu peço aos irmãos que me auxiliem responsivamente. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Podem ler. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua palavra tão rica, tão maravilhosa, e nós suplicamos ao Senhor graça, iluminação do alto para nós, ó Deus, que vamos tentar transmitir a Tua palavra, e para nós também estaremos ouvindo a Tua palavra. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, fala conosco, nos ajude a entender e a viver esta palavra. No nome de Jesus, amém. Irmãos, a palavra cristão está ficando diluída na sociedade. Pelo IBGE, cristão hoje não significa muita coisa, né? Hoje, muita gente se diz cristão. Infelizmente, não o termo técnico da palavra cristão, que eu vou falar daqui a um minuto. Atualmente, todos querem ser chamados cristão. Os evangélicos se dizem cristãos. Os católicos se dizem cristãos. Testemunha de Jeová se diz cristão. O espírita se diz cristão. Várias seitas se dizem cristãs. Mas será que é mesmo? Se nós olharmos, quando a palavra surgiu, a primeira vez foi lá em Atos 11, versículo 26, na cidade de Antioquia. As pessoas olhavam para os discípulos de Jesus, a forma como eles viviam, a forma como eles falavam, agiam, reagiam. Aí eles colocaram neles um apelido, cristãos. Cristão, na verdade, era um apelido dado aos discípulos de Jesus por causa das características que eles se transmitiam no dia a dia na convivência com o povo. Então, se nós olharmos por esse lado, aí você pensa assim, esses que se dizem cristãos, evangélicos, católicos, seitas, será que são cristãos mesmo? Será que estão vivendo, andando, pensando, falando, reagindo como Cristo reagiria? E aí, nós vamos um pouco mais adiante, né? Agora eu quero já ir para o nosso texto, mas em Hebreus 11, versículo 36, até o versículo 38, diz que estas pessoas que foram chamados de cristãos em Antioquia pela primeira vez, agora em Hebreus 11, a partir do versículo 35, 36, diz que essas pessoas, por serem chamados cristãos, eles foram torturados, sofreram escárnios, algemas, prisões, açoites,
apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, peregrinos, necessitados, maltratados, etc. e tal. Irmãos, será esse grupo anterior que eu citei, será que essas pessoas estariam dispostas a passar por isso? Será que os evangélicos hoje estão dispostos a passar por isso? Os católicos, as seitas, sofrer isso? Pensa, pelo menos um aí, olha, apedrejado. Quem aqui aceitaria ser apedrejado por ser cristão? Nós chegássemos aí perto de um grupo e falasse assim, olha, nega Jesus ou você vai ser apedrejado. Olha como o negócio é tenso. Por que eles sofreram isso tudo? Porque eles eram considerados cristãos. Ok? E aí, nós chegamos no nosso texto. Vai lá, Mateus 5, de 1 a 16. Aqui, irmãos, nesse texto, nós vamos ter o raio-x do verdadeiro cristão. As qualidades, as características, o caráter do cristão. Este foi um dos textos mais difíceis da minha vida pastoral. Eu vou te falar um segredo. Depois de 32 anos de convertido, depois de 22 anos no ministério pastoral, depois de ter lido a Bíblia 70 vezes, aí eu vim entender esse texto. Na pandemia eu falei assim, eu vou pegar aquilo que eu não entendo e eu vou correr atrás. Então eu fui ler Bavinck, Ismael. Fui ler Bavinck, li a metade, parei e falei assim, deixa para a eternidade. Mas eu peguei alguns textos complicados, eu falei assim, eu vou entender esse negócio. Este foi um texto, irmão. Gastei alguns bons mesmo tentando entender essas palavras no grego. Eu fui lá na raiz, tentando entender, e eu comecei a entender um pouco. Então hoje eu estou querendo ampliar meu entendimento à medida que nós vamos meditando, Neste texto, Jesus está revelando para nós o que é ser cristão. Não basta falar que é cristão. Não basta ter uma alcunha de cristão. Não basta aparecer no IBGE como cristão. Aqui Jesus faz o raio-x. Você é cristão? Então olha para esse texto. Esse texto diz as qualidades, o caráter do que é ser um cristão. E aí você vai dar o primeiro passo, ok? Jesus estava ali em Cafarnaum, diz o contexto anterior, tinha realizado algumas curas, alguns milagres, multidões estavam seguindo Jesus, e aí Jesus vira para as multidões e começa a falar o que é ser um cristão, o que é ser um seguidor de Jesus. Ele sobe no monte aqui, irmãos, não que houvesse alguma coisa mística. Lembra que naquela época não existia microfone para amplificar a voz. Então o que acontecia? Todo mundo que tinha algum assunto de interesse público para falar, subia no local mais elevado, naturalmente um monte, e ali facilitava a propagação da voz. Jesus não subiu ao monte porque tinha algo místico. Jesus não subiu ao monte para aparecer, nem para querer chamar a atenção. Ele subiu ao monte porque era algo muito importante que ele tinha para dizer, e ele queria ser ouvido por todos, e havia uma multidão seguindo a Jesus. Então ele vai procurar um local elevado, onde a voz dele tivesse um alcance maior, e ele chama essa atenção, Ele fala assim, vendo Jesus as multidões, Ele está preocupado com as multidões, porque estavam seguindo Jesus. Mas por que eles estavam seguindo Jesus? Será que eles tinham entendido por que eles estavam ali? Será que eles entendiam o que significava, na essência, o que é ser um seguidor de Jesus? Então Jesus chama e começa esse sermão, que é chamado Sermão do Monte, porque estava ali, mas esse título não é bíblico, foram os tradutores que colocaram esse título, era algo normal de se fazer, tanto todos os religiosos, os filósofos costumavam fazer isso, ok? Mas nós vamos ver aí, e aí Jesus coloca antes de cada característica, ele coloca uma palavrinha aí, makarioi, bem-aventurado, que significa, lá na raiz, uma pessoa feliz, mais que feliz, abençoado, cheio de graça,
plenitude, satisfeito, contentamento, grande alegria. Antes de cada característica, antes de cada qualidade do que é ser um cristão, Jesus coloca lá: se você cumprir isso, você vai ser bem-aventurado. Ok? Então ele coloca isso aí para nos incentivar, porque não é fácil, irmãos, não é fácil. Então nós vamos caminhar aí, né, as 8 bem-aventuranças aí, ok? A palavra bem-aventurada aparece 9 vezes, mas no versículo 11 nós entendemos que é uma repetição da 8ª qualidade. Então do versículo 3 até o versículo 10 nós temos aí 8 qualidades do que significa ser um cristão de verdade. E nós vamos para a primeira, no versículo 3, vamos ler juntos? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser humilde de espírito? Esta é a primeira qualidade do que é ser um cristão de verdade. Humilde de espírito são aquelas pessoas que reconhecem que são carentes da graça de Deus. Deixa eu explicar o que não é humilde de espírito. Não significa ser pobre ou carente de bens materiais. Muitas vezes nós usamos a palavra pobreza como sinônimo de humildade, mas não é verdade. Às vezes a gente vê uma pessoa pobre, a gente fala: olha, fulano é uma pessoa humilde. Nem sempre. Existem pobres que são humildes, mas existem pobres que são muito orgulhosos também. Existem ricos que são orgulhosos, mas existem muitos ricos que são humildes também. Na Bíblia está repleto de exemplos. José de Arimateia, por exemplo, era uma pessoa rica e, que nós percebemos, era uma pessoa humilde. Então, quando fala aqui, olha, humildes de espírito, refere-se aos verdadeiros humildes de coração e alma, não sendo apenas a aparência exterior ou apenas a falta de bens materiais. No Salmo 62, versículo 1, fala assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Este é o humilde de espírito, aquele que tem a mente, o coração centrado em Deus, reconhecendo que é totalmente dependente de Deus, que tudo que tem, tudo que possui, tudo que faz, ele depende de Deus. E sem Deus não adianta fazer nada. Este é o humilde de espírito, né? Aquele que depende de Deus, tem esperança de Deus, coloca a salvação em Deus, coloca o seu sucesso em Deus. Tudo que ele faz, ele reconhece que vem das mãos de Deus. Davi fala isso, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 12, né? Versículo 11, versículo 12, né? Senhor, tudo que temos vem das tuas mãos, e das tuas mãos nós te damos. Teu é o reino, o poder, a glória, a majestade, os bens, a riqueza, a minha vida, a nossa vida, tudo que nós temos e somos, vem do Senhor. Amém? Este é o humilde de espírito, uma atitude de coração, uma entrega total a Deus. Vamos para a segunda qualidade, versículo 4, vamos ler juntos? Mantenha a Bíblia aberta aí. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqueles que choram por seus pecados e choram de compaixão pelo sofrimento alheio, estes são bem-aventurados. Esta era uma qualidade que eu tinha muita dificuldade de entender. Bem-aventurados que choram. Quantas vezes nós choramos no dia a dia? Por vários motivos. Então veja bem, irmãos, este choro aqui não se refere ao choro físico, de luto, né, uma morte na família, não se refere ao choro físico de acidente, de uma doença. Isso nos acomete no dia a dia. Nós choramos por causa dessas coisas. Nós temos que chorar uns com os outros, temos que nos compadecer, nós temos que orar uns pelos outros, mas não refere a este choro. Também não se refere ao choro de remorso. Muitas vezes a gente faz alguma coisa errada, aí nós somos pegos e aí a gente fica com remorso. E às vezes até choramos. Lágrimas de crocodilo. Não é isso. Lembra de Caim? Aparentemente, Caim chorou de remorso quando foi
expulso da terra, mas não converteu. Judas Iscariotes, ele chorou de remorso, mas não resolveu nada para ele. Então este choro aqui refere-se ao exercício espiritual. Duas coisas: choro por arrependimento e choro de compaixão pelo sofrimento alheio. Quando você chora em arrependimento pelos seus pecados, Deus vê, Deus olha, Deus perdoa, Deus consola o seu coração. Nós temos experiência disso. Quando você chora em compaixão pelo sofrimento alheio, que você vê, fica compadecido e se sente incapacitado de ajudar alguém que está sofrendo uma injustiça ou um infortúnio, quando você chora em favor do outro, então está referindo a esse tipo de choro, ok? Então você olha para Davi, Davi chorava desse jeito, por causa dos seus pecados, por causa do sofrimento do outro. Você olha para o apóstolo Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, Judas negou Jesus 1 vez, mas Pedro chorou de arrependimento amargo. Arrependeu, foi consolado. Judas traiu 1 vez, mas nunca se arrependeu, teve apenas um remorso e não recebeu o consolo. Então é o choro por causa do arrependimento, é o choro por causa de compaixão. Lá em Daniel 9, eu acho lindo esse texto, Daniel 9, versículo 8, olha como é que coloca, Daniel 9, versículo 8 e versículo 19, não poucas vezes eu tenho orado desse jeito, e tem muito a ver com o texto de Mateus aí para nós. Daniel 9, versículo 8, versículo 19, fala assim, olha: ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Olha o versículo 19: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo são chamados pelo teu nome. Este choro de arrependimento, de compaixão pelo sofrimento próximo, é esse tipo de choro que é uma qualidade do cristão. Irmãos, nós precisamos chorar pelos nossos pecados e pelo sofrimento do povo. Às vezes nós precisamos chorar por nós mesmos, de tão insensíveis que nós estamos com o sofrimento alheio. Pessoas morrendo, o estado da saúde brasileiro, tanta gente sofrendo, os mendigos, e às vezes a gente não faz nada. Misericórdia, irmãos. A gente devia chorar por nós mesmos, no mínimo, como Daniel está fazendo, Daniel, na verdade, a Bíblia fala que era um dos mais perfeitos homens que existiu na face da terra, em qual não se achou tolo nem pecado em Daniel na sua vida inteira. Mas ele está aqui chorando diante de Deus por causa do pecado da nação, por causa do sofrimento, por causa do povo, Mas vamos caminhar. Então, vamos para o próximo aí. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, versículo 5, vamos ler juntos? Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. O que significa ser manso aí, irmãos? Os mansos são aqueles que possuem mansidão, domínio próprio, autocontrole, submissão à vontade de Deus. A nossa natureza, por natureza, não gosta dessas coisas. Nós somos orgulhosos por natureza. Isso aqui é uma qualidade do cristão. Lá fora, as pessoas são elogiadas porque eles são tupetudos, ditadores, pessoas que autoritárias, Mas o cristão é diferente. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus a qualidade é mansidão, Essa palavra no grego não é só essa que eu vou citar, não vou cansar os irmãos não, Apesar de eu gostar, praxeis. A palavra lá no original, praxeis. E se você olhar no dicionário, significa
uma pessoa calma, uma pessoa serena, pessoa tranquila, pessoa submissa, pessoa que tem domínio próprio, pessoa que tem autocontrole. Os mansos são aqueles que passam por adversidade, passam por injustiça, passam por infortúnios, acontecem muitos dissabores, mas a pessoa não perde o controle. A pessoa continua firme com Deus, na presença de Deus. São aquelas pessoas que, apesar de tantas adversidades, não se deixam contaminar pela amargura, pela mágoa, pelo ódio, pelo ressentimento. Ele está sofrendo pressão no trabalho, está sofrendo pressão na escola, está sendo injustiçado aqui, está vindo uma adversidade aqui, problema dali. Às vezes aquele versículo é o que caminha com ele todo dia, né? Um abismo chama outro abismo, então parece que não tem fim, mas ele continua firme com Deus, manso, domínio próprio, autocontrole. Irmãos, não poucas vezes eu já tive que aconselhar casais que às vezes, a coisa ficou séria. Aí vai assim, mas pastor, a culpa é dele ou a culpa é dela, porque ele começou, ela começou. E aí eu tive que fazer isso, pastor, porque eu não tenho sangue de barata. Antes tivesse, o cristão deveria ter sangue de barata, irmãos. Porque é assim que funciona, manso de coração. O que Jesus falou? Se bater numa face, dá outra. E ele fala, Pedro falando, olha, lembra o exemplo de nosso Senhor Jesus. Ele foi humilhado, foi maltratado, sofreu escárnio, teve a cruz e tudo, mas nunca ameaçou ninguém, nunca revidou com ultraje. Jesus tinha todo o poder para destruir todo mundo que estava zombando dele, mas Jesus nunca reagiu de uma forma indevida. Na verdade, certa feita, o apóstolo Pedro, que era bastante sanguíneo, não tinha sangue de barata, aí vieram soldados para prender Jesus, ele tirou a espada e cortou a orelha de um. Aí Jesus, parabéns Pedro, é assim mesmo tem que ser. Foi isso que Jesus fez. Jesus repreendeu Pedro. Pedro, você devia ter sangue de barata. Ele foi lá e curou a orelha do servo Malco, Estão entendendo, irmãos? Manso de coração, aqueles que mantêm o controle, o domínio próprio, não perde a paciência à toa. Irmãos, presta atenção, não basta apenas ter ações de cristão, nós temos que ter ações e reações de cristão. Entende? Muitas vezes nós vamos ser provocados, mas nós temos que manter o controle. Vamos para o versículo 6? Vamos ver? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede refere aí, aqueles que desejam ser justos e santos. Fome e sede de justiça. Quando nós temos o coração inclinado para a justiça, para a santidade. Para a gente entender melhor isso, vamos pensar o que não é justiça. O que é uma injustiça? A nossa sociedade está repleta de exemplos de injustiça. Nós vivemos uma sociedade injusta na raiz. O que é injustiça? Querer tirar vantagem do próximo. No relacionamento, nos negócios, nas brigas. Todo mundo quer tirar vantagem hoje. O patrão quer tirar vantagem do empregado, o empregado quer tirar vantagem do patrão, marido, esposa, nos negócios. Vai comprar um carro para você ver. Todo mundo quer furar o seu olho. Todo mundo quer tirar vantagem em alguma coisa. Isso chama injustiça. Quando deixamos de ser justo, quando deixamos de primar pela santidade, é não andar conforme a vontade de Deus, não andar conforme a palavra de Deus, não andar conforme a lei de Deus, a consciência que Deus colocou em nós. Nós sabemos quando nós estamos errados, mas nós gostamos de tirar vantagem no dia a dia. E ainda nos gabamos disso. Achamos que é uma coisa boa. Fui fazer um negócio ali,
Comprei por tanto, vendi por tanto, tive tanto de lucro. E Deus fala assim, misericórdia, irmãos. Então, fome e sede de justiça. Jesus está usando um exemplo aqui, bastante peculiar. Lembra que eles estão numa região de deserto, uma época de pobreza, de muita guerra, de muita opressão, né? Tinha escassez de água, escassez de alimento. As pessoas passavam fome, passavam sede diariamente, e são necessidades básicas do ser humano. Aí Jesus fala com eles assim, vocês estão com fome e sede? Todo mundo estamos. Aí assim, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Isso tem que ser algo básico no cristão, não querer tirar vantagem do próximo. Em nenhuma forma, nem nos relacionamentos mais próximos, nem nos relacionamentos com estrangeiros. Então, está ligado à santidade que vem de Deus. Refere-se a um desejo fervoroso pela justiça de Deus, a santidade de Deus, querer ser igual a Deus. Irmãos, antes de nós conhecermos Cristo, o nosso coração estavam cheios de desejos das coisas deste mundo. O nosso coração era cheio de desejos da carne, do mundo, do diabo, prazeres, dinheiro, ego, orgulho, vantagem. O nosso coração estava contaminado muito pelas coisas deste mundo, fama, status, mas o cristão não é assim. Agora é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Lá fora, na outra vida, era desse jeito, mas agora, como cristão, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que têm um desejo pela santidade, um desejo pela justiça, que não quer ficar tirando vantagem do outro. Deus é santo, Deus é justo. Nós, como servos de Deus, temos que primar pela justiça e santidade em todas as coisas. Irmão, jamais queira tirar vantagem do outro. Não é cristão e não aproveita nada. As coisas ganham com injustiça, elas se vão com o vento. Não vale a pena, irmãos, não vale a pena, Nós devemos ser santos e justos porque Deus é santo. 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O que significa isso de uma forma resumida, irmãos? Positivamente significa desejo de ser santo, prazer nas coisas santas e justas que agradam a Deus. Negativamente, não querer ter prazer nas coisas erradas. As coisas erradas dão prazer? Dão, mas é passageiro. Cada dia você precisa de uma dose maior. Então, não buscar prazer, satisfação no erro, que não vai aproveitar nada. Vamos caminhar mais? Olha o versículo 7 aí. Vamos ler juntos? Abre a sua Bíblia aí. Vamos ler? Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmãos, todo mundo gosta de receber misericórdia, mas nós temos uma dificuldade de manifestar misericórdia. Pastor, o que significa isso que o senhor entendeu aí nesse texto, Aqueles que recebem misericórdia devem se tornar canais da misericórdia. O que é misericórdia, irmãos? Eu fui olhar lá no dicionário, tem a ver com compaixão, perdão, tolerância. Um dia Deus manifestou tudo isso na sua vida. Agora você tem que viver manifestando misericórdia na vida dos outros. Tolerância é paciência com o erro do outro. Irmãos, nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Assim como você gosta que as pessoas tenham paciência quando você erra, tenha mais paciência com o erro do outro. Perdão. Quando alguém errar com você, e isso vai acontecer, pode ter certeza, quando alguém pisar no seu calo, chutar a sua canela, cometer uma injustiça contigo, perdoa. Guarda mágoa, ressentimento, não aproveita nada.
tolerância com o erro do outro, perdoar o outro quando errar contigo, compaixão, sentir o sofrimento do outro na hora do erro. Às vezes nós estamos tão preocupados em querer os nossos direitos, os nossos merecimentos, em querer fazer justiça com as próprias mãos, que nós deixamos de perdoar e de ter compaixão. Irmãos, presta atenção no detalhe. Muitas vezes o erro do outro que nós estamos julgando, às vezes, se fôssemos nós lá no lugar dele, nós teríamos feito piores. Nós teríamos feito piores. Quando eu converti, em fevereiro de 1990, aí na mocidade o pessoal contou uma história lá, eu acho que era verídica. Tinha um jovem muito animado, tipo o apóstolo Pedro, né? Tudo tal, né? Aí o professor da escola dominical estava dando a lição sobre Adão e Eva, falando da depravação total, que nós estamos na mesma situação. Aí esse rapaz falou assim: se eu tivesse no lugar de Adão, eu não tinha comido do fruto. Porque está muito claro aí na palavra, eu nunca teria comido o fruto. E eles fizeram uma pegadinha com ele. Eles combinaram um encontro na casa da mulher, uma confraternização de jovens na casa de um, né? E aí a mãe de um deles deixou as panelas lá assim na mesa, né? As vasilhas cobertas lá assim. Aí, olha a fala dela: vocês podem ir provando de tudo, mas essa que está no meio, deixa um pouco mais. A gente vai provar dessa só depois, no final, né? E aí eles começaram e ficou aquela panela tampada no meio de todas. Pode comer de todas, menos dessa que está no meio. E saiu para lá. E cada jovem foi sair. Um foi no banheiro, o outro foi para lá, o outro foi namorar, o outro foi beijar, o outro foi para isso. Cada um foi saindo da turma ali. E aquele jovem ficou sozinho. E a curiosidade começou a aguçar. É lógico que ele não abriu a tampa, concorda? Daí a pouco ele olhou, viu que não tinha ninguém olhando. O que ele fez? Foi lá e abriu a tampa. E o que aconteceu? Saiu um rato de dentro da panela, pulando e tudo. O pessoal era meio, assim, imaginação fértil lá, naquelas épocas, né? E estava todo mundo vigiando, olhando. Foi uma gozação, uma curtição. O pessoal gravaram. E foi uma zoeira total. Irmãos, o que eu estou querendo dizer? Tenha compaixão com o erro dos outros. Provavelmente, com uma boa probabilidade de uns 99,9%, se nós estivermos no lugar do outro, talvez nós faríamos a mesma coisa. Jesus diz, né, que nós temos uma facilidade para ver um cisco no olho do outro, mas não vemos uma trave que está no nosso olho. Então, sede vós misericordiosos, né? E alcançarão misericórdia. Nós já alcançamos misericórdia. Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Nós merecíamos o inferno, a condenação, o juízo, né? Por causa do nosso pecado. Mas nós recebemos graça, salvação, vida eterna. Entende? Assim como você recebeu misericórdia, que você seja grato pela misericórdia recebida e pratique a misericórdia com os outros. Tolerância com o erro, perdoar quando alguém errar contigo e ter compaixão com o erro do outro, se colocar no lugar do outro, calçar o sapato do outro, vestir a roupa do outro. Aí você vai ver onde a roupa aperta, onde o calo dói. Ok? Vamos caminhar mais? Sexto, né? Versículo 8. Vamos ler juntos? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Irmãos, olha, só isso aqui já me humilhou bastante no dia que nós estávamos pensando sobre isso, né? Limpos de coração. Irmãos, a nossa sociedade, uma sociedade impura por natureza, é tanta coisa ruim entrando na nossa mente, descendo para o nosso coração. O que significa limpos de coração? Aqueles que possuem uma pureza na mente e no coração. A nossa mente é uma fábrica de maldades, de impureza. O apóstolo Pedro falou que os homens têm os olhos cheios de adultério.
Do coração que saem os maus desígnios. Foi Jesus que falou, não é eu que estou falando. O nosso coração está cheio de impureza e nós alimentamos isso todo dia. Com as músicas que ouvimos, com as séries que assistimos, com as conversas que nós temos. Então, bem-aventurado aqueles que são limpos de coração, puros de coração, que não tem nada além da graça de Deus no coração. É tão difícil, irmãos. É difícil, né? Olha, eu estava olhando umas analogias para entender melhor o que é puro de coração, limpo de coração. Eles me deram várias analogias lá. Leite da roça. Alguém aqui já bebeu leite da roça? Já viu a diferença que é do leite da cidade? Você abre uma caixinha desses leites aí, né? Não vou falar marca. Uma vez eu abri, eu estava achando o leite meio amargão, eu abri o fundo da caixa do leite, essas caixinhas aí, né? Tava um negócio preto no fundo. E eu abri outro, eu parei de abrir, senão nunca mais eu tomar leite. Todas com fundo preto no fundo da caixa. Aí eu mudei de marca, né? Passei a comprar um outro mais caro, porque é química. O leite que nós tomamos todo jeito é um leite puro, misturado com água, com química. Irmãos, veja só, um leite lá da roça, você tira ele lá na vaca, se você, né, deixar ele in natura, ele dura quanto tempo? 2 dias? 3? Nem isso. Aí, não, 2 dias, né? Irmãos, agora esse nosso leite, ele fica lá 1 ano no supermercado, até entrar em promoção, e você vai lá e compra na promoção, porque está vencendo, né? Falta 1 semana, você vai lá e compra e consome. O leite in natura dura 1 dia, o leite do supermercado dura 1 ano. Validade, você vai lá e olha, validade, está dentro da validade. Pura química e impureza. Já viu os cafés que nós compramos? Você coloca 4 colheres de pó de café, ainda não tem gosto de café no negócio. Cheio de pó de milho, de serragem, sei lá. Né? Eu não vou fazer checagem, não. Estou imaginando aqui. Né? Mas, irmãos, isto que é puro, o café puro é diferente, o leite puro é diferente, o coração puro é que não tem nada além da graça de Deus, da palavra de Deus. Ok? Um grande exemplo disso é José, né? José do Egito, ele tinha um coração puro. Mas vamos caminhar aqui mais, aqui nesse mesmo aqui, olha. Significa alguém que não possui nenhum ídolo na mente ou no coração, que não possui nada, nenhuma impureza. Não basta ter uma boa aparência, é necessário ter um interior limpo. Nós temos que cuidar da aparência. Nessa época de frio, todo mundo fica mais bonito. Mas não adianta cuidar só da aparência. A aparência é importante? É muito importante, mas o interior é mais importante ainda. Nós temos que preocupar com o nosso interior, irmãos. Agora, pastor, eu percebo que meu coração está sujo. Como eu faço para limpar o meu coração? Primeira coisa que você tem que entender, somente Deus pode fazer isso no nosso coração. Na Bíblia tem 3 formas muito claras que Deus faz isso. Primeiro, através do sangue de Jesus, né? Lá em 1 João 7 fala que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está falando da purificação do nosso coração. Então, quando você recebe Jesus, anda com Jesus, o sangue de Jesus vai fazendo uma lavagem, uma limpeza no seu coração. Uma outra forma que você tem para purificar o coração é através da palavra. Salmo 119, versículo 9. Lembra? Antigamente nós citávamos muito esses versículos, né? Na juventude. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra. Quando você lê a palavra, quando você entra em contato com a palavra, na pregação ou na leitura diária, a palavra vai te purificando, limpando o seu coração de uma forma que você não percebe, mas cada dia fica mais puro. E através também do Espírito Santo, quando você está em comunhão com Deus, né? Tito, capítulo 3, 5, fala assim: Ele nos salvou mediante o lavar
regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, através da comunhão com Jesus, através da comunhão com a palavra, através da comunhão com o Espírito Santo, o nosso coração é limpo e purificado. Amém? Vamos mais um aqui, o penúltimo, para a gente encerrar. Volta lá, versículo 9, vamos falar juntos? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aqueles que receberam a paz de Deus e agora promovem ativamente a paz. Não são aqueles que devem trás. São aqueles que eles intencionalmente tentam promover a paz. Não significa aceitar uma paz a qualquer custo. Não é isso. Não significa uma trégua, não significa uma ausência de lutas, não é ausência de adversidade, não é ausência de problema. Paz é a paz que vem de Deus. João 14, 27, lembra? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. A paz de Deus é diferente da paz do mundo. A paz do mundo significa que eu não quero problema, eu não quero dificuldade, eu quero ter uma boa caderneta de poupança, uma boa casa, eu quero ter meus filhos tudo obedientes. Não é isso que está falando. A paz aqui refere-se à comunhão com Deus. Em Romanos 12, 18, fala assim, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, reconcilia com aquele que você está amargurado, reconcilia no casamento, reconcilia com o filho, reconcilia com seu pai, com seu avô, com sua avó, com aquele amigo que um dia te prejudicou. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Não seja um fofoqueiro, um leve trás. Alguém fala uma coisa, você leva para outra, ele leva para outra, fica falando para agora. Veja bem, se o que você vai falar, você não tem coragem de falar na frente, no olho da pessoa, então não fale, vai tirar a paz. Se o que você vai falar pode ser verdade, mas se não vai promover a paz, não fale. Agora, aplica isso nas mídias sociais. Irmãos, as mídias sociais hoje viraram uma fonte de discórdia. É tanta gente publicando tanta coisa e traz mais confusão do que paz. É tanto ego ferido, é tanta gente machucada. Agora já tem até, os próximos estudantes universitários de direito vão ter uma matéria específica só sobre direito das mídias sociais, porque o negócio cresceu tanto que está precisando de um semestre de aula para dirimir as dúvidas do negócio, Então, irmão, seja um promotor da paz, Eu gosto do versículo de Provérbios 15, versículo 1. A palavra branda desvia a ira. Então, tenha palavra de graça para transmitir. Palavra branda, palavra de elogio, palavra de incentivo. Se a sua palavra não promove a paz, não fale. Não estenda. Vamos para o último, versículo 10, vamos juntos? Bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí ele continua explicando o próprio versículo. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Irmãos, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Aqueles que são perseguidos por causa da sua vida de piedade, de santidade, de justiça. Então você tem fome e sede de justiça. Você luta por isso, você quer viver dessa forma, você vai ser perseguido. Prepara-te. O apóstolo Paulo falou lá em 2 Timóteo 3,12, todos aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. Veja só, você não vai ser perseguido quando você faz o que eles gostam. Você vai ser perseguido quando você não faz o que eles gostam.
Só de você não andar com eles, eles vão te perseguir. No trabalho, na escola, aonde você estiver. E se você andar com eles, eles vão falar que você é mole. E se você não andar com eles, eles vão te perseguir. Irmãos, presta atenção numa fala que Jesus falou, que vai ajudar você muito no dia a dia, né? Lá em João 17, Jesus falou assim, ó, o mundo vos odeia. O mundo odeia os cristãos. Por quê? Só de você ser cristão, ter fome, sede de justiça, vai sofrer perseguição. O mundo odeia o cristão. Eles não gostam da alegria que você tem, não gostam do seu perfume. Não estou falando desses perfumes Natura, Avon, não. Estou falando do perfume de Cristo que está na sua vida. Ok? Faz sentido? Eles não gostam do seu jeito de ser, do seu jeito de agir, do jeito de falar, da sua postura, do seu caráter, né? Eles não gostam, eles têm ódio. Por quê? Porque eles queriam ter o seu perfume, mas não tem. Eles queriam ter a sua alegria, mas não sabem como conseguir isso. Eles queriam ser igual a você. E só de eles não conseguirem, não saberem o caminho das pedras, eles odeiam os cristãos. Muitas vezes você vai ser perseguido por um professor na escola, você não vai entender nada. O mundo odeia os cristãos. De repente o seu patrão vai começar a te perseguir e você não vai entender nada. O mundo odeia os cristãos. Irmãos, e às vezes aqui fala, aqui nesse versículo, aqui 11, 12, aí, duas formas de perseguição muito claras que tem. Emocional, quando fala assim, injuriarem, falarem injúrias, calúnias, fofocas, blasfêmias, mentiras. O mundo odeia os cristãos e vai fazer uma pressão emocional contra o cristão. E a perseguição física, em Hebreus 11 falam de muitos cristãos que sofreram perseguição física por causa da fé. Na outra tradução, esse versículo está aqui, perseguirem, numa outra tradução está escrito, vos maltratarem fisicamente. Lembra do apóstolo Paulo? Foi apedrejado, chicoteado, sofreu muito fisicamente. Irmãos, a perseguição é a prova que você é cristão, por isso bem-aventurado, e isso vai gerar um galardão nos céus, uma recompensa, e o céu compensa tudo. E aí ele fala aqui, olha, versículo 13, versículo 14, vós sois a luz, o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se você tiver essas qualidades, se você tiver esse caráter cristão, o mundo vai te odiar, mas você vai vencer o mundo. Amém? Você é o sal da terra. O mundo está aí perdido. O sal é feito para salgar, para preservar, para dar sabor. Deus te colocou lá no mundo para você ser uma bênção para o mundo. Não é para você fugir do mundo. Agora vou me afastar totalmente. Você tem que afastar do pecado. Mas você está ali para ser sal e luz do mundo. A luz é que traz entendimento, esclarece, mostra o caminho. Você é sal e luz do mundo. Deus te colocou lá na faculdade, ou na escola, ou lá no seu trabalho, ou na sua vizinhança, para você ser sal e luz do mundo. Você vai preservar e dar sabor, e dar entendimento, e dar orientação para o mundo. É fácil? Não é fácil. As bem-aventuranças todas estão na contramão do mundo. E você foi colocado no mundo para ser sal e luz do mundo. Irmãos, essa é a nossa atenção. É fácil? Não é fácil. Nada é fácil, Na época que Jesus falou isso aqui, já havia uma tensão. Os fariseus queriam sinais, milagres, coisas espetaculares. Os saduceus queriam um Messias materialista. O foco deles eram os bens materiais. Tinha os zelotes que queriam uma revolução, uma libertação política de Roma. Eles queriam pegar nas armas, na guerra. Eles queriam fazer uma guerra política. E Jesus não queria nada disso.
nem sinais, milagres, coisas espetaculares, nem materialismo, nem revolução à força. Eles queriam fazer Jesus rei. O reino de Deus é interior. As qualidades do cristão são todas interior. Nós temos que cuidar da aparência. Se você não cuidar da aparência, você não casa, você não consegue um bom emprego, você não consegue ser bem aceito na sociedade atual. Mas o caráter cristão reflete lá no interior. Amém? Então, você é chamado para ser sal e luz deste mundo. Pastor, é muito difícil. É difícil, mas não é impossível. Basta você receber Jesus no coração, andar com Jesus diariamente, que o próprio Jesus vai fazer o resto. Você vai começar a salgar, você vai começar a brilhar, a iluminar e a dar entendimento aonde você estiver. Então, o nosso desafio, irmãos, é um só. Receba Jesus no coração pela fé, como seu Salvador e seu Senhor, e ande com Jesus diariamente. Todo dia ao acordar, ore, consagre a sua vida a Jesus, e Jesus vai cuidar do resto. Amém? E medita na palavra de Deus. Vamos orar?